partir desse ponto, o Rio Grande percorre mais de 30 quilômetros dentro de um cânion e que tem em média 300 metros de altura de cada lado. Já faz parte do Lago da Usina do Estreito. Esse é até a origem do nome da usina, né? Porque o represamento dela, ele, como ficou dentro do cânion, ele ficou estreito, ele não espalhou, né? Então você vai ter aqui uma água com muita profundidade e os dois paredões de cada lado, e em alguns pontos eles são bem verticais mesmo, bem escarpados. Quanto à questão geográfica também, nós temos a questão do relevo principalmente. Nesses 600 quilômetros quadrados de área do município, nós temos uma terça parte numa cota entre 1.100 e 1.300 metros de altitude, uma terça parte na cota de 900 metros e o restante na faixa de 660, 700 metros de altitude. Isso cria até climas, além de ambientes, né, mas até climas específicos dentro do próprio município, né? Nós temos aqui uma produção muito reconhecida assim, de café fino, né, na parte alta, enquanto que a parte baixa o café não tem qualidade como bebida, né, por causa da diferença de temperatura, de hidrologia e tudo mais. Então são características específicas. Era o sítio lítico dos índios aqui da região, tá? Provavelmente Caiapó, provavelmente. Eles vinham aqui para produzir o material lítico, o material de pedra que eles usavam na aldeia. E é um lugar com proteção de ambiente para eles. Passavam uma temporada aqui produzindo machado, martelo, mão de pilão, né? Os instrumentos de pedra. Porque na aldeia eles produziam os instrumentos de cerâmica. Nós temos uma rede hídrica rica, farta. Nós temos muitas bacias municipais e, como todas nascem na parte alta, todas têm quedas aí até chegar na calha do Rio Grande de 300, 400, 600 metros de desnível. Isso propicia a criação de inúmeras cachoeiras. Nós temos muitas cachoeiras, nós temos pelo menos umas 15 cachoeiras acima de 50 metros de altura. Quer dizer, isso é um potencial também a ser explorado, porque ainda hoje nós não temos nenhuma embalada para o turista, né? Todas elas estão em propriedade particular e não existe nenhum trabalho ainda que favoreça uma visitação e que permita a fruição pelo turista desse bem, né? Mas quer dizer, são detalhes que naturalmente no inventário turístico vão ser levantados e a partir daí vão ser avaliados e estudados, né? Se estudar uma forma de trabalhar com eles, de potencializar a nível de comércio, de comercializar esse potencial todo que eles representam. Já na área da usina de Peixoto, nós temos a área dos ranchos, né? Abaixo da usina são mais de 200 ranchos e acima são mais de 400 ranchos. Ali o turista vai encontrar de tudo. Ranchos que são alugados, alguns prestam serviço de barco, jet ski, pesca, alimentação, né? E possivelmente com uma operadora na área a gente vai poder ter muito mais do que isso, né? Hoje nós temos turistas em Ibiraci,
a cada final de semana nós já computamos o trânsito de mais de 2.000 veículos com destino ao Rio Grande, aos condomínios de rancho. Mas são turistas que hoje são passageiros, eles não geram recursos para Ibiraci, muito pelo contrário, eles não abastecem os seus carros aqui, eles não fazem compras no comércio local, enfim, os que são mais conscientes ainda deixam os seus lixos na nossa lixeira, outros jogam pela estrada. Então é um passo longo que nós ainda teremos que perseguir aí. Ibiraci tem hoje 10 bens tombados pelo patrimônio histórico e a maior pontuação a nível de IEFA em toda a região. Isso significa que os bens tombados pelo Conselho do Patrimônio são bens com consistência cultural e com consistência histórica. Nós temos o casarão do Capitão Lima, que é a sede da Probrig, onde nós estamos, né, uma casa construída por volta de 1850. Nós temos a capela de Nossa Senhora do Rosário, que começou a sua construção em 1852. Nós temos a Ponte dos Peixotos, que começou também a ser construída em 1902. Nós temos a Casa de Visitas da Usina de Peixoto, que é uma construção mais recente, é de 1969, mas com características únicas, né, que justificaram o tombamento dela. Ela tem uma arquitetura que representa o período militar do nosso governo na década de 60 e 70. É uma estrutura basicamente igual às construídas em Brasília, por exemplo, inclusive com mobiliário de época e tudo mais. Nós temos a Capela da Pissarra, que é uma capelinha que foi construída no Hotel da Pissarra em 1926. É o primeiro empreendimento turístico de toda a região, né? Uma capela muito linda, num lugar especial, um projeto de um arquiteto francês, Xavier. Temos também aqui na cidade ainda o chafariz da Praça do Rosário, que foi a primeira instalação de água pública aqui no povoado do Aterrado. O nome de Ibiraci ainda era Dores do Aterrado, em 1890, e pertenceu ao município de Cássia. E temos também o túmulo do capitão Antônio Dionísio de Lima, que foi o construtor desse casarão, sede da Probrig. É uma estrutura em mármore que tem um grande valor estético, né, e histórico também. E ainda o chaminé e a máquina a vapor da Fazenda São Domingos, que foi a primeira máquina de beneficiar café a vapor de toda a região. É uma caldeira inglesa do século XIX, que é um monumento que marca de fato a presença da Revolução Industrial dentro do município, né? Está em processo de restauração. Então, na verdade, o que a gente tem, além do projeto Mestre Ataíde, através do qual a gente vai restaurando as capelas da zona rural do município e recontando a história de cada uma delas. Esses bens, mais as capelas do projeto, com certeza são matéria-prima para bons passeios culturais e também ecológicos, porque você vai estar passando por uma fazenda, você vai entre um e outro, você vai estar passando por uma cachoeira, você sempre vai ter pontos de atração no meio desse caminho, aí, desses percursos que podem ser montados, desses roteiros que podem ser trabalhados, né? Temos também a área da Pissarra, dos hotéis,
hotéis fazenda, áreas de camping, já com uma boa estrutura de funcionamento. O primeiro passo para que o turismo dê certo em Ibiraci é o reconhecimento pela população local dos atrativos que nós temos. Essa é uma parte que cabe à administração e nós estamos, dentro do possível, tentando fazer isso. Nós estamos tombando os bens históricos patrimoniais, estamos colocando isso em evidência para que o ibiraciense tenha orgulho de dizer que é dessa cidade. A gente tem se envolvido em alguns trabalhos a nível de televisão, divulgando o município, né? Agora, o investimento que precisa ser feito, primeiro, é em capacitação. Agora, nós precisamos, não sei se através de um fórum, através de uma reunião, decidir qual a nossa vocação. Qual a vocação de Ibiraci? É o turismo rural? É o turismo agrícola? É o turismo religioso? É o turismo de lazer?